Louvado seja Deus. Aleluia. Salve a igreja, que é o Pai do Senhor. Amém. Primeira vez que eu venho aqui na frente. Se eu der uma engasgada, vocês me perdoem, tá? Por favor, se coloquem de pé, só para eu ler uma passagem. Salmo 34, versículo 9. Perdão, 34, versículo 19. Amém? Amém. Muitas são as aflições do justo, mas Deus de todas o livra. Esta semana passada, passei por alguns problemas de longe, mas que me afetaram aqui. Alguns problemas em relação à minha família. Perdão, podem se sentar. Perdão. Alguns problemas familiares, algumas discussões, enfim. Eu estou longe, mas que acabaram me afetando. E comecei a pensar. Ouvi também o irmão daí falando esses dias. E problemas. O que são problemas? Todos temos problemas. Essa passagem que eu acabei de ler nos fala exatamente sobre problemas, sobre aflições que nós temos, que nós passamos. Precisamos confiar e crer em Deus. Mas eu me perguntei, crer em Deus, o que é crença? Em Romanos 10, versículo 9, porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Em Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. O demônio também o crê e estremece. Ou seja, crer é acreditar. Acreditar em algo que não vemos, mas que sentimos, que possamos ver transformar. Além de crer, precisamos ter fé. Podemos crer? Sim. Podemos ter fé? É necessário. Como a própria palavra diz, até os demônios creem. Não têm fé, mas creem, porque sabem da existência e sabem do poder, por isso estremecem. Então, fé. O que seria a fé? Ora, a fé, como diz em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Lucas 17:5. Disseram então os apóstolos ao Senhor: aumente-nos a fé. Crer depende de nós. Acreditar em Deus, acreditar em todas as suas transformações, em todo o seu poder, depende de nós. A nossa fé também depende de nós. Nós podemos orar a Deus todos os dias para que nos ajude a sempre manter, sempre aumentar a nossa fé. Em prova da fé e da crença, eu vou contar uma história. Eu sei que o tempo é curto, mas é muito rápido. Ouvimos bastante coisa, né? A respeito de Cristo, a respeito de Deus, mas outras coisas, como a própria irmã Elaine falou na quarta-feira, outras coisas nós vimos, nós presenciamos. Eu era pequeno, bem pequeno. Tinha convivência muito próxima com um outro menino. Estávamos todos na casa da avó dele um dia. E ela pediu para que fôssemos comprar carne. Fomos então, todos. Ela não quis deixar, mas fomos todos. Há uns dois dias antes desse, a cachorrinha desse menino tinha sumido, desapareceu. Então estávamos lá, comprando a carne, na frente do açougue. Estávamos todos sentados, enquanto os maiores estavam comprando. Então, a cachorrinha passou do outro lado da rua, correndo. Ele achou que a tinha visto e correu. Quando ele correu, a rua era bem longa, ele não conseguiu atravessar. Uma moto veio e o atropelou. Todas essas coisas que eu vou dizer para vocês agora, ninguém me contou. Eu vi. Eu presenciei. Então, o que aconteceu foi que ele foi atropelado, teve a perna quebrada, e o pior de tudo, quando ele caiu, desfalecido, ele bateu com a cabeça na ponta de um paralelepípedo. Foi levado ao hospital. O pai dele, sempre com muita fé, independente de qual religião, mas sempre muita fé, muito crente em Deus, chamou o médico e disse: não, dinheiro não é problema,
Eu vou fazer o impossível e o impossível em relação a dinheiro. Eu só quero que o Senhor salve meu filho. E o médico então chegou para Deus depois de um tempo e falou assim, olha, o Senhor me desculpe, mas o que eu podia fazer, eu já fiz. Agora está nas mãos de Deus. Não posso fazer mais nada. Então, meu pai começou a clamar. Até no momento de loucura disse que não viveria, né, sem essa criança. Então o pai começou a clamar toda a família, até que o médico chegou novamente e disse, com o mesmo diagnóstico, disse, olha, eu não posso fazer mais nada. Tentamos mais uma vez, mas não posso fazer mais nada. Na chapa, você via o crânio. Sabe quando você ataca uma pedrinha no vidro? Você vê aquele furinho do vidro e todo estilhaçado em volta? Exatamente, era assim a chapa do crânio desse menino. Ficou um tempo em coma, mas mesmo assim, o pai e a família e os amigos clamando, pedindo, até que um dia o médico chegou e falou, ele acordou, ele está bem. Não, pelos exames que a gente fez, ele não vai ter sequela. Olha o mistério. Porém tem um problema. Sabe a perna, quando ele quebrou? Afetou talvez alguns nervos, alguns ligamentos. Corre o perigo de amputar, mas a gente vai fazer uma operação. E operaram, pastor. Depois da operação, o médico chegou e falou, olha, não vamos amputar mais, não precisa. Mas a perna vai ficar menor do que a outra. Poxa, é triste, né? Mas ele não morreu, ele não ficou com sequela, passou por tudo isso. Mesmo assim, o pai desse menino glorificou a Deus e agradeceu. Muito obrigado por ele estar vivo. Mas Deus sempre tem uma promessa na vida de cada um. E quando ele promete, ele cumpre. Uma pessoa que muito considero, sem me conhecer, né, pastor Lincoln? Estou falando exatamente do senhor. Uma vez chegou a mim sem me perguntar nada. E falou assim para mim, olha, quando Deus tem uma promessa na vida da gente, Ele não deixa a gente morrer antes que essa promessa seja cumprida. Eu não perguntei nada para você, pastor, mas você me disse isso. Alguns anos depois, esse menino estava acampando com os pais e o irmão. Estava muito frio, ele entrou na barraca. O pai cozinhando, não sei por que cargas d'água aconteceu. O botijão e o fogãozinho explodiram. A barraca pegou fogo. Eles estavam em frente à barraca, a porta da barraca não tinha para onde correr. O que acontecia? Nada. Como que a criança ia sair de lá de dentro? Não tinha como. Mas mais uma vez o pai clamou a Deus e pediu força para que pudesse salvar o seu filho. Então ele colocou a mão, puxou, o filho escapou. A mão queimou, sem pele. Ele tentou com a esquerda então, conseguiu agarrá-lo e puxou. O menino, quando saiu, encostou naquelas labaredas e se machucou. Também ficou sem a pele em cima da mão. Mas Deus, mais uma vez, com toda a sua bondade, com toda a sua misericórdia, fez com que aquilo não fosse mais do que uma ruim passagem na vida dessas pessoas. Hoje, o pai desse menino não tem nenhuma marca nas mãos. A pele cresceu novamente. Ele tem as mãos perfeitas. Esse menino que ficou sem a pele nas mãos também ficou perfeito. A perna, que vocês devem lembrar, não ficou curta, ficou do mesmo tamanho. Maravilha. O nome desse menino é Eric Fernando. E o meu nome é Eric Fernando. Isso eu não vi acontecer. Isso eu passei. Eu sei. O pastor não sabia nada de mim. Não sabia nada da minha vida. Por que ele veio falar para mim que a promessa tem que se cumprir? E antes de se cumprir, ele não deixa a gente morrer. Eu nunca te contei nada, pastor. Por que você me disse que ia me ver aqui? Eu não sei. Usado pelo Espírito Santo, muito provavelmente. Mas como eu disse no começo, eu creio. E tenho fé. Muita fé. Em Salmos 89:34, Deus diz: não violarei o meu pacto, nem alterarei o que saiu dos meus lábios. Em Josué 23:14, eis que vou hoje pelo caminho de toda a terra,
e vós sabeis em vossos corações e em vossas almas que não tem falhado uma só palavra de todas as boas coisas que a vosso respeito falou o Senhor vosso Deus. Nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Problema. Você vai sair daqui, você vai ter problema. Você vai sair daqui, você vai ter aflições. Você vai passar por provações. Mas existe um Deus. Conversando hoje de manhã com a minha namorada. Temos problemas, temos coisas ruins em nossas vidas. Mas precisamos fazer o balanço. Não importa, nunca teremos coisas ruins assim. Poderemos ter coisas ruins assim, dessa intensidade, deste tamanho. Mas o mais importante é que o amor de Deus em nossas vidas, para nós que cremos e tenham fé, é que não importa que os problemas sejam deste tamanho. O que importa é que o amor de Deus, a nossa fé, a nossa crença e as coisas boas da nossa vida tem que ser deste tamanho. Esse é o importante. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço.